Uma das diferenças da medicina ocidental para chinesa é a idade. A medicina ocidental tem um pouco mais de 100 anos e a medicina chinesa tem mais de 5.000 anos. Uma boa Então, diferença. exatamente. Feita por tentativa e erro, né? E a coisa foi se desenvolvendo durante milênios aí, né? E qual a diferença assim principal da medicina tradicional chinesa com a medicina ocidental? Tem alguma diferença assim? O que é? A forma de enxergar o tratamento é totalmente diferente. Então a gente fala que são medicinas complementares, né? Elas se complementam. De uma forma bem resumida, a medicina ocidental ela tem um foco na doença e a medicina tradicional chinesa ela tem um foco no doente. A medicina tradicional chinesa não dissocia, não separa corpo e mente. Ela não separa corpo e emoção. A medicina ocidental separa isso. Então, assim, o que é a parte física é a medicina, o que é a parte mental, ou é uma área da medicina que é a psiquiatria, ou a psicologia. A acupuntura é uma técnica que usa agulhas. Olha o nome, acupuntura, acus, que vem do latim agulha, punctura, que significa picar. Então é picar com agulha, literalmente. A escrita chinesa não fala em picar com agulha. Ela fala Zhenjiu, né? Que significa agulha e fogo, que é a moxa-bustão, é uma outra técnica da medicina chinesa. A quiropraxia americana, por exemplo, é um aperfeiçoamento de técnicas antigas da medicina tradicional chinesa. Aqueles estalos que você vê o pessoal fazendo, né? O chinês pensa diferente do ocidental. O chinês pensa de uma maneira tridimensional. Tanto que eles escrevem por ideogramas, né? Que é a grafia de uma ideia. É uma ideia transformada em um desenho. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Hoje estamos aqui com um profissional da medicina tradicional chinesa. É o Alex. Obrigado, Alex. Obrigado eu, Ricardo. É um prazer estar com vocês aqui. Parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, né? Obrigado. Vamos tentar trabalhar em cima desse tema aí. Dúvida que é uma paixão minha. Dúvida não falta, né? Então vamos embora. Maravilha. Eu te dar um presentinho de início. Opa! Este aqui é uma caneca, para você tomar uma aguinha comigo aí, ó. Maravilha. Muito bonita. Obrigado, hein? Se quiser servir, eu quero sim. Aí. Fique à vontade. Já é. Muito obrigado, viu? E como que você chegou na medicina chinesa? Um negócio assim, medicina tradicional chinesa, né? Tradicional chinesa. Como é que você chegou assim na medicina? É uma longa história. Não é muito comum, né? São poucos no Brasil, ou não? Atualmente já, assim, está muito bem divulgado, né? Temos muitos profissionais. Se fosse comparar aí a 20 anos atrás, né? Eu comecei a estudar medicina tradicional chinesa, de verdade, assim, de sentar numa cadeira, no começo dos anos 90. Puxa! Em 91, né? Quando eu adentrava o curso de fisioterapia. 34 anos atrás, é isso, né? Naquela época... 34 anos atrás. 34. 34. Então. E não parei mais, né? Então, puxa. Assim, naquela época, se contava nos dedos de uma mão quantos professores a gente tinha aqui no Brasil, né? Pouquíssimos. Era muito difícil. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei a procurar um curso de formação em nível de pós-graduação, eu encontrei no Estadão, né, numa divulgação do Estadão, e fui até lá. Não era como hoje que você tem uma internet, um Google, um Instagram, né? Mas a paixão por isso começou já na adolescência, porque eu via os meus mestres de artes marciais praticando. Então, assim, eu tive uma sorte muito grande. O meu pai, ele foi o primeiro faixa preta de um chinês que trouxe uma modalidade de Kung Fu para o Brasil. Kung Fu. Kung Fu, né? É o mestre Lop Xiu. E o mestre, que está entre os 3 primeiros mestres que chegaram no Brasil, né? Além da arte marcial, ele trouxe muita coisa da cultura chinesa. Dentre elas, a terapêutica.
Então ele aplicava acupuntura, fazia ajustes vertebrais, né? E aquilo me fascinava muito. Eu fiquei com aquilo. Você era aluno dele? Eu era aluno dele Poxa, também. que legal, né? Também é. Bacana. Comecei com meu pai e depois continuei com o mestre chinês. Junto com o mestre Lope, né, em lugares diferentes, um coreano, que era o mestre Park Sanjie, maior autoridade numa luta coreana chamada Hapkido. Então eu treinava com esses dois mestres, os dois faziam a mesma coisa, né? Lutas diferentes, mas nos bastidores eles tratavam os alunos machucados, etc. Às vezes davam uma palhinha, né? Ô mestre, como que fez isso daí? Mas havia uma dificuldade muito grande até com a linguagem, né? Para se explicar essas técnicas, etc. Quando chegou próximo da faculdade, eu falei com meu pai, ô pai, o que eu preciso fazer, né, para aprender essas técnicas que os mestres fazem? Aí ele falou, vai estudar fisioterapia. Então, eu comecei a faculdade de fisioterapia em 90. Em 92, eu já estava cursando um curso de formação em acupuntura, que terminei junto com a faculdade, né? Então, em 94 eu terminei a faculdade, em 94 eu terminei a primeira formação em acupuntura. A partir daí, eu acabei estudando pós-graduação em fisiologia na Faculdade de Medicina, fiz mestrado em fisiopatologia na Faculdade de Medicina da USP, e estudo da acupuntura em paralelo, né? Acabei fazendo odontologia também, e a própria pesquisa do mestrado foi com a acupuntura, né? Eu fui o primeiro não médico, porque assim, tem o médico e o não médico, né? Quem é o não médico? São os outros profissionais, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, etc. Então, fui o primeiro não médico a defender uma dissertação, uma tese, dentro da faculdade de medicina. E finalizei com êxito, aí, etc. Depois disso, fui à China 2 vezes para fazer cursos, né? Na faculdade de Xangai, na faculdade de Pequim. E o ensino, né? Que de 20 anos para cá eu fundei uma associação, que é a Associação Brasileira de Ciências da Saúde, e venho divulgando essas técnicas de tratamento para profissionais da saúde e também para pessoas de outras áreas que queiram aprender isso e não encontram, né, um caminho muito bem direcionado. Então a gente tem informação para esses dois públicos, né? Poxa, que currículo, hein? A gente gosta do que faz, né? É assim mesmo, né? Para fazer tanta coisa assim. Sou apaixonado, né? Tem que ter uma paixão muito grande, né? Poxa, legal. Poxa, 34 anos já. Tempo, na estrada, e parece que foi ontem, né? A empolgação é a mesma de quando eu iniciei os estudos, né? Bacana. E qual a diferença assim, principal da medicina tradicional chinesa com a medicina ocidental? Tem alguma diferença, assim? O que é? É mais chás? O que é? A forma de enxergar o tratamento é totalmente diferente. Então a gente fala que são medicinas complementares, né? Elas se complementam. De uma forma bem resumida, a medicina ocidental ela tem um foco na doença. E a medicina tradicional chinesa ela tem um foco no doente. Então seria mais ou menos assim. A medicina ocidental ela tem um arsenal terapêutico muito forte para problemas graves, para problemas de infecção, de intervenções cirúrgicas, que é absolutamente fantástico, né? Mas o paciente muitas vezes sofre também com esse tratamento. Se pegar uma quimioterapia, por exemplo, né? Nossa. Ela, em muitos casos, resolve o problema do câncer. Graças a Deus, inventaram isso. Mas o paciente sai bastante debilitado do tratamento, né? A medicina tradicional chinesa, ela vem por um outro lado. Ela vem com aquele raciocínio assim, olha, eu quero colocar esse organismo em ordem. Ele está totalmente desajustado. E colocando-o em ordem, naturalmente ele vai encontrar um caminho para
a autocura, porque a gente chama de homeostase, para o equilíbrio interno, né? Então, muitas vezes, os tratamentos são complementares. Exemplo, né? Uma pessoa que faz um tratamento para o câncer, seja uma intervenção cirúrgica, radioterápica, quimioterápica, e os efeitos colaterais disso eles podem ser abrandados com a medicina tradicional chinesa. Uma outra diferença importante é o fato de que a medicina tradicional chinesa não dissocia, não separa corpo e mente. Ela não separa corpo e emoção. A medicina ocidental separa isso. Então, assim, o que é a parte física é a medicina, o que é a parte mental, ou é uma área da medicina que é a psiquiatria, ou a psicologia. Então, a medicina tradicional chinesa é mais integrada, né? Para ela, um órgão interno tem uma relação com uma emoção, por exemplo, e se trata tudo dentro do mesmo contexto. Entendi. Então, essas são diferenças básicas, e cada uma tem a sua indicação, né? Uma não é melhor que a outra. Mas pode complementar, uma complementa a outra. Elas são São muito bem casadas. Exato. Usando um ditado chinês, né, já que estamos falando em medicina chinesa, a montanha não critica o rio por estar por baixo, e o rio não critica a montanha por estar parada, né? Eles coexistem. E eu digo isso porque aqui no Brasil se começou a se medir força, né? Não. A medicina ocidental é melhor, né? E os outros praticantes, não. Quem conhece a origem do problema somos nós que estudamos a parte energética, etc. Isso é uma grande besteira, né? Quem faz isso não conhece nenhuma nem outra, né? Então, é necessário uma boa base de medicina ocidental, um bom fundamento de medicina chinesa e enxergar que tudo faz parte do mesmo paciente. Então, assim, ora uma vai ser a vedete, ora a outra vai brilhar mais. E o que importa, no fim das contas, é a saúde do paciente. Com certeza. E não o milagre, né? Não o santo, né? O que importa é o milagre. É complicado. E é validado assim para criança, adulto e idoso? Qualquer um pode ter esse tratamento? Pode, né? Criança, via de regra, acima de 5 anos, ela já pode ser um paciente para acupuntura. Agora, antes dos 5 anos, a medicina chinesa oferece outros recursos. Por exemplo, os chás, né? As ervas, os fitoterápicos, massagens. Porém, a efetividade da medicina chinesa na pediatria, ela vai ganhando força a partir dos 5 anos. E sem restrição de limite de idade. Certo. Eu me lembro de acompanhar os tratamentos na China, no hospital de Beijing. Paciente com mais de 90 anos, com dificuldade para se locomover, mas ia até o tratamento, pedia para colocar mais agulha. Claro que, para tudo, existe uma peculiaridade técnica. Tem coisas que não se pode fazer no idoso, tem coisas que não se pode fazer numa criança, tem coisas que não se pode fazer em um paciente cardiopata, por exemplo, né? Então, daí a minha insistência numa formação sólida, numa formação séria, para que essa prática não se transforme numa panaceia, não se transforme em um espetáculo, né? Então, hoje a gente vê de tudo, né, nas mídias sociais, pessoas colocando fogo no paciente, e literalmente, né, se você jogar aí no YouTube toalha de fogo, vai ver aí quase que pessoas sendo queimadas, né? Por segundos, assim, elas são salvas pelo terapeuta. Se o terapeuta cair, o paciente queima. Isso não faz parte da medicina séria, de uma medicina chinesa.
E as pessoas vendem isso como, nossa, né? Isso é um Milagre, show, né? show. Porque impressiona de verdade. É criado por chinês moderno isso daí. Por quê? Porque muitos ocidentais começam a buscar esse conhecimento na China e cada vez que vão mais pessoas, eles querem impressionar. Tem que vender. Em 2005, eles transfixavam a pálpebra com agulhas do paciente, claro, né? E eu ficava pensando, mas para que exatamente isso? Né? Para impressionar o ocidental. E de lá para cá inventaram essas coisas de massagem com fogo, né? Coisas, a meu ver, totalmente desnecessárias, mas que a disseminação por mídia social hoje coloca tudo no mesmo pacote, né? E aí fica complicado de se fazer um trabalho sério e mostrar, ó, isso daqui é sério, isso daqui é invenção, né? É complicado, né? Fale um pouquinho da acupuntura, já que tocou nesse assunto aí das agulhas, aí isso é bem, né, todo mundo imagina, poxa, você furado lá, um monte de agulha, né? Como que é? Dá para dar uma palhinha assim? Claro que não dá para falar tudo, que senão... A gente vê verdadeiros brutamontes jogar a toalha antes da acupuntura, né? Porque, nossa, aí você descobre, né? O cara é fortão, mas tem um pânico por agulha. Se colocou o que é com agulha, ele sai correndo. A gente viu nas vacinas agora, né? Da Exato, Covid, né? Todo mundo chorando. Nossa, e um medão de... Mas assim, vamos lá. A espessura da agulha, ela é muito fina. Você pode comparar com fio de cabelo. É centésimas vezes menor, mais fino do que uma agulha de injeção. Nossa. Né? Porque quando se fala agulha em saúde, se pensa na agulha de injeção. Outra Aquela de doar sangue, desculpa interromper. Claro. Eu dou sangue, né, direto. Uhum. Nossa. E dói, claro, né? Mas aí que tá. Você está pegando uma veia, uma estrutura mais profunda, sim, com calibre grosso, né? Com orifício no meio para puxar o sangue. A agulha de acupuntura, ela é maciça, é muito fina e uma diferença fundamental da agulha de injeção, não foi essa a pergunta, mas já estou assim, falando sobre a agulha em si, né? A agulha de injeção, ela tem um bisel, ela tem um corte na ponta. Então, quando ela penetra no tecido, ela dilacera o tecido. Microscopicamente, ela dilacera o tecido. Eu já fiz, eu faço muito auto-experimento, né? Eu já fiz aplicações de injeção em mim, auto-aplicações, né? Eu me aplicando a injeção, de uma forma bem lenta. E a gente sente as fibras de colágeno se rompendo, como se estivesse ouvindo um barulhinho desse rompimento. Um experimento bem grosseiro, né? Experimentos mais específicos se usa microscópio, lâmina de laboratório, e você vê que o tecido foi cortado, foi dilacerado. Isso é produzido por uma agulha de acupuntura. Agora, pela agulha de injeção, né? Agora, a agulha de acupuntura, ela é muito fina, ela não tem esse corte na ponta, não tem esse bisel. E quando ela é inserida na pele, ela afasta as fibras de colágeno. Ela não rompe as fibras de colágeno. Então, ela não causa um dano tecidual da magnitude de uma agulha de injeção. Então, quando tudo isso é explicado para o paciente, ele já dá uma relaxada. Se o paciente tem pânico por agulhas, né, a gente começa um tratamento com laser, por exemplo. Usando o mesmo ponto de acupuntura, mas aplicando um laser, que é uma luz. E aos poucos ele vai experimentando a sensação da picada. E em 99% dos casos, a reação é sempre a mesma. Nossa, mas já aplicou? Já. É igual um pernilongo, ele te pica e você não sente. Né? Então, assim, a acupuntura é uma técnica que usa agulhas. Né? Olha o nome, acupuntura, acus, que vem do latim agulha. Punctura, que significa picar. Então é picar com agulha, literalmente. A escrita chinesa não fala em picar com agulha. Ela fala Zhenjiu, né?
que significa agulha e fogo, que é a moxa-bustão, é uma outra técnica da medicina chinesa. Mas o picar saiu de uma tradução por jesuítas que foram estudar na China, etc. Então, a acupuntura literalmente é colocar agulhas em pontos de acupuntura. Aonde ficam esses pontos? Na pele, na superfície do corpo. Então, aplicando a agulha nesses pontos, a gente estimula uma reação do organismo de autocura, de um reencontro com equilíbrio fisiológico. Isso de uma maneira bastante sintética. É no corpo inteiro? Desculpa, No corpo inteiro tem ponto. Na palma do pé, tem, etc? Tem na orelha, tem no topo da cabeça, tem ao lado da unha do dedinho do pé. Temos um pouco menos de 400 pontos catalogados pelo organismo. Mas tem muito mais. Na verdade, existem muito mais pontos, infinitos pontos. Mas que são descritos aí há 5.000 anos, né? De 5.000 anos para cá, nós temos aproximadamente 400 pontos. Agora, só pegando um gancho com a pergunta anterior, né? Uma das diferenças da medicina ocidental para chinesa é a idade. A medicina ocidental tem um pouco mais de 100 anos e a medicina chinesa tem mais de 5.000 anos. Uma boa diferença. Exatamente. Feita por tentativa e erro, né? E a coisa foi se desenvolvendo durante milênios aí, né? Enfim, a acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa. Então, quando se fala em medicina tradicional chinesa, se fala num arsenal terapêutico. Várias gavetinhas. Cada gavetinha é uma forma de tratamento. A acupuntura é uma delas. O uso das agulhas é uma das formas de tratamento da medicina tradicional chinesa. Uma das. Exato. Então, não é só acupuntura. Então a acupuntura está contida dentro da medicina chinesa. Entendi. O rótulo medicina tradicional chinesa contém acupuntura. Como contém a fitoterapia chinesa, o uso de ervas. Como contém as manipulações vertebrais. A quiropraxia americana, por exemplo, é um aperfeiçoamento de técnicas antigas da medicina tradicional chinesa. Aqueles estalos que você vê o pessoal fazendo, né? Fiz isso porque acho que o microfone consegue captar aqui o som. Eu acho que captou. Exato. Eu tenho um medo danado quando eu vou no massagista. Não, tem que ter mesmo. Tem que ter, porque isso é absurdamente preciso, né? Se não for preciso, te machuca. Causa lesão. E lesões, muitas vezes, graves. Então, realmente, a pessoa tem que saber o que está fazendo. Tem que ter uma técnica muito refinada. E quando se atinge essa destreza, o tratamento é muito bom. Né? Ele traz resultados sensacionais. Então, a manipulação vertebral faz parte da medicina chinesa. Tem um nome chinês, chama Banfa, né? Banfa, manipulações vertebrais. Tem o Tuiná, que é a massagem chinesa. O Tuiná é massagem. É uma massagem. Você tem a dietoterapia chinesa, que é uma forma de se alimentar baseado na doutrina da medicina chinesa. Então, assim, se a gente usar o termo medicina tradicional chinesa, a gente tem que imaginar uma doutrina, a gente tem que imaginar uma teoria, uma estrutura teórica que entende o organismo sobre determinados pilares, e essa compreensão do organismo e da doença é a base para várias formas de tratamento. Então, dentre elas, a acupuntura, a dietética chinesa, a massoterapia chinesa, a fitoterapia, que são o uso de ervas, né, como forma de tratamento, tudo tem o mesmo fundamento teórico, chamado medicina tradicional chinesa. Certo. Então, é por isso que é possível alguém aprender ao mesmo tempo todas as técnicas, porque a teoria para elas é a mesma. Entendi. E o que a gente vê hoje também no mundo comercial aqui do Brasil são desmembramentos. Então, assim, eu ofereço um curso de fitoterapia chinesa, um curso de acupuntura, um curso de acupuntura na orelha, que é a aurículo-acupuntura, um curso de dietoterapia chinesa,
Mas isso é uma forma de vender mais, de ter mais produtos. Porque você poderia ensinar o eixo central e as técnicas que vão utilizar da mesma teoria. Certo. É o que eu faço. Né? Eu ofereço um curso de medicina tradicional chinesa. Não só um curso de acupuntura. Certo. Então, você tem o aproveitamento da teoria e as outras práticas, elas giram em torno dessa teoria. Entendi. Eu estava falando do massagista, né, que dá uma vez eu estava com o tornozelo meio ruim, que eu jogo bola, né, e ele fez um tal de moxa, que é um negócio, acendia um negócio lá e jogava uma agulha. Tem alguma coisa a ver com a chinesa ou não tem nada a ver? Não, tem a ver. É uma técnica da medicina chinesa que foi difundida pelo Japão. Então, veja, quando eu digo que a medicina tradicional chinesa possui várias técnicas, uma delas é a moxa bustão. O que é a moxa bustão? É a combustão de uma erva chamada Artemisia sinensis. Sinensis é da China, né? Então, literalmente, é uma forma de Artemisia da China. Porque aqui no Brasil nós temos Artemisia vulgaris. Ela é vulgar mesmo porque você encontra em qualquer terreno. Não tem muita diferença, não. Mas a Artemisia feita, a moxa bustão, né? É uma técnica em que você pega essa Artemisia, uma planta, desidrata essa planta ao sol, ela vai ficar seca. Depois de seca, ela é triturada e peneirada. Ela é feita uma limpeza de galhos, né? De maneira que você tem uma espécie de lã. E essa lã você queima. Você queima no ponto de acupuntura. Então é isso que eu estou fazendo. Legal. Uma continuação do que a gente conversava anteriormente. Sim. O que eu preciso para fazer a moxa? Essa queima dessa erva no ponto de acupuntura. Conhecer a teoria, conhecer os pontos de acupuntura. Sim. Então, ao invés de aplicar a agulha, eu aplico o calor, né? É um estímulo térmico no ponto de acupuntura. Entendi. Então, a base é a mesma. O estudo da medicina chinesa é o mesmo. Só que, ora, eu aplico a moxa bustão, ora, eu aplico a agulha. Legal. E voltando lá no início, o nome acupuntura em chinês não é acupuntura, é Zhen Jiu Fa, ou Zhen Chou Fa, né? Zhen é agulha, na verdade, Zhen é flecha. Então eles fazem uma analogia da agulha com uma flecha. O chinês pensa diferente do ocidental. O chinês pensa de uma maneira tridimensional. Tanto que eles escrevem por ideogramas, né, que é a grafia de uma ideia. É uma ideia transformada em um desenho. Então, o ocidental ele é mais linear. BA é igual a BA. Agora, o chinês não, ele tem que olhar um ideograma, imaginar um desenho que aquilo representa na cabeça dele. É uma forma muito diferente de escrever. Né? Então, isso forja uma mentalidade mais complexa. Uma mentalidade capaz de resolver problemas de uma forma muito melhor do que a nossa. Linear. Legal. Então, Zhen Jiu Fa significa flecha, Jiu é fogo e Fa é método. Então, é o método do fogo e da flecha. A flecha é a agulha e o fogo é a queima da Artemisia. Entendi. Eles se complementam mais uma vez. Veja que a medicina chinesa trabalha sempre com o conceito de forças complementares. A agulha é fria, a moxa é quente. Então é o calor e o frio. É a representação do dia e da noite, do verão e do inverno. É o que eles chamam de teoria do Yin e do Yang. Aquele símbolo que a gente vê em pranchas de surf, por exemplo, né? Que é uma bola e uma parábola, assim. Parece um S, mais ou menos, não é? Como se fossem fosse duas carpas entrelaçadas, né? É. Uma branca e uma preta. Aí você pergunta para o surfista, o que é isso? Ele fala, é o bem e o mal. Parcialmente, né? É um conceito do Yin e do Yang que é muito mais complexo. É o lado da noite, é o lado da montanha que recebe sol, que é o Yang,
e o lado da montanha que não recebe sol, que é o yin. Então, o lado da montanha que recebe o sol é o dia, é o quente, é a vida, é o dinamismo das coisas, e o lado que não recebe sol é o repouso, é o frio, é o que tranquiliza, é o que refresca. Então, a combinação dessas forças no mundo é que gera todas as manifestações. É uma das teorias usadas dentro do corpo humano. Certo. Então, eu tenho funções yin e funções yang, funções quentes e funções frias, e elas têm que estar em equilíbrio. Quando eu rompo esse equilíbrio, aparecem as doenças. Então, isso faz parte daquela estrutura teórica da medicina chinesa, e aí o terapeuta vai avaliar se é mais indicado a agulha, se é mais indicado a moxa, como você falou, né? Você Deu certo, viu? Deu certo, né? Porque meu tornozelo tava meio inchado, tava doendo demais. Ele colocou no lugar, né? Lá, colocou no lugar e depois fez essa moxa aí. No outro dia eu tava... Pronto. Já, poxa, pronto para outra, né? O futebol sempre machuca, né? E é gostoso, né? O paciente que recebe, depois ele relata. Ele sente que o calor vai como se fosse penetrando pelo organismo. Não é assim, como você está exposto ao sol, você fala, pô, tá esquentando, tá ardendo. Você sente que aquilo tem uma profundidade, né? É uma sensação, eu nunca tinha visto assim, né? Sentido, né? Nunca senti. Pô, foi bacana. Mas não quero fazer de novo. Não, eu não quero me machucar de novo, não. Mas você sabe que os ocidentais mais antigos, como aqueles mestres que eu tive, eles traziam uma terapêutica mais agressiva. Então, por exemplo, eles usavam essa moxa até queimar a pele. E aí ficava um monte de bolha, queimaduras de primeiro, segundo grau. Hoje não, né? Hoje nós adaptamos aqui no Ocidente todos os métodos mais agressivos que vieram de lá. E realmente não tem necessidade clínica disso. Se dá o mesmo resultado. Mas era cultural, né? Você pegar um japonês fazendo massagem, ele faz você chorar de tanto que ele aperta o ponto. E não tem essa necessidade, quer dizer, mas isso a gente importa a técnica e adapta com a nossa ciência. Por isso que a gente não pode dispensar os conhecimentos que nós temos da nossa medicina, da nossa histologia, da nossa fisiologia, né? Tudo isso vai ajustar essas técnicas que são importadas. Até porque são culturas diferentes. Né? O oriental, de forma geral, seja chinês, coreano, japonês, o oriental, de forma geral, ele entende que o sofrimento forja o espírito, o caráter, a dor é um aprendizado, e o tratamento que provoca essas sensações são para melhorar o paciente. Então ele cresce com uma outra percepção de dor. O ocidental, desde criança, bateu o pezinho da criança, não chora, beija, esfrega, valoriza-se muito a dor, no sentido de proteger a criança, né? E eles não, eles acham que, isso faz parte do mundo, caiu, levanta e aquela coisa. E a dor é uma coisa boa que ensina, né? Que ela tem um fundamento. Então, o oriental ele tem uma resistência à dor muito maior que nós, porque ele interpreta a dor de uma outra forma. Nós valorizamos muito a dor no sentido de eu não posso sentir dor. Né? Naquele sentido até, seja físico, seja mental. Né? Qualquer coisa é uma dor, um comprimido para dor de cabeça. Né? Dá um pouquinho, toma comprimido. Claro. Toma comprimido para isso, para aquilo. Se a gente for... Um pouquinho de azia, já toma um monte de... O que move hoje essas mídias sociais? A felicidade. Tá todo mundo feliz e vendendo fórmulas para que os outros também sejam felizes. Não, eu sei o segredo, faça desse jeito. E, ninguém é feliz o tempo inteiro. Né? Todo mundo tem problemas, mas são com esses problemas que eu evoluo como ser humano. Né? Muitas vezes na dor, né? Ou é no amor ou é na dor, mas na maioria das vezes é na dor. Então, assim, o ocidental rejeita a dor como forma de aprendizado. Né? Se busca uma felicidade utópica, né? Uma felicidade que não existe. Vamos falar dos seus cursos. Os seus cursos são somente online ou presencial também? Como que é? Olha, Ricardo, hoje a gente usa o termo híbrido. Ou seja,
a parte presencial, parte online. Nós tivemos que nos adequar ao mundo moderno. No passado, e não num passado muito distante, 10 anos atrás, nem se cogitava em fazer um curso à distância. Acho que depois da pandemia, com a necessidade de se ficar em casa, né, esse sistema foi mais lapidado, se lapidou melhor esse sistema. Então, assim, as pessoas aceitaram melhor, viram que funciona, né? Então, e com muitas vantagens. O aluno está numa sala de aula. Ele tem que sair de casa com tempo de antecedência, seja 1 hora, 2, estacionar o carro, se preparar, ir ao banheiro, etc. Começa a aula. Aí o colega conversa, o outro toca o celular, já tira a atenção. Então, se for uma pessoa disciplinada, uma aula teórica, ela pode, de uma forma muito melhor, ser feita à distância. Então, assim, a pessoa economiza esse tempo de deslocamento, ela pode ver e rever a aula, ela pode fazer, também, ela pode fazer pergunta, porque a aula é ao vivo. Sim. E fica gravada, né? Então, hoje, como que é o formato desse curso? É um curso com um arsenal de videoaulas já prontas. São mais de 500 videoaulas prontas. Nossa! Nós temos a maior plataforma EAD de medicina tradicional chinesa. Além disso, de toda a teoria estar gravada, nós temos os encontros virtuais, onde a gente faz essas reuniões à distância, as pessoas tiram dúvidas, discutem casos clínicos, etc. E temos os encontros presenciais, que são mensais. A gente faz um encontro mensal por mês, mas aí a gente faz práticas do início ao fim, de manhã até de noite. O dia todo. O dia inteiro. Com um número restrito de alunos, porque a aula prática ela tem um grande problema. Se colocar 100 alunos numa sala, a coisa não tem a mesma desenvoltura do que você colocar 15. Alguém vai ficar com dúvida sempre, não vai... Não, e assim, os treinamentos, via de regra, são feitos em duplas. E aí, você tem um professor, você tem um monitor, né? Eu trabalho com 2 ou 3 monitores, mas você precisa passar por todas as duplas e observar, tirar dúvida de como que eles estão executando aquele tratamento. Imagina fazer isso com 50 duplas. Muita coisa. Né? Agora, eu coloco numa sala de aula, no máximo, entre 14 e 16 alunos. Ou seja, vamos dizer assim, 8 duplas. Então, 8 duplas, o aproveitamento de tempo é muito maior, né? Eu saio da primeira dupla, o monitor sai da última, a gente se cruza. Em 10 minutos a gente já fez uma técnica, já parte para a segunda, para a terceira. Então é um dia recheado de técnicas, né? Não se perde tempo com nada. Legal. Então, quais foram os benefícios que a gente encontrou nisso? A possibilidade de reduzir o tempo de curso. Um curso que era feito em 24 meses, hoje a gente faz em 12. Então, o curso demora 1 ano. Exato. Então, a pessoa vê as 500 horas de aula, são 500 horas de aula, né? De aula, gravado. Então, a pessoa ela vê as 500 horas gravadas, e depois tem os encontros virtuais. Sim. E 12 encontros presenciais, é isso? Exatamente. Ou seja, ela sai com muito mais conteúdo do que naquele curso de 24 meses. Em 12 meses, ela sai com, sei lá, 3 vezes mais conteúdo, 3 vezes mais aproveitamento do que naquele formato anterior. Então isso eu acho que foi uma coisa interessante desse novo mundo, né? Dessa nova didática que se apresentou, né? Legal. E qualquer pessoa pode cursar ou fazer o seu curso? Ou precisa ser um médico, então, vamos sei lá, um lá, enfermeiro, né? alguém da medicina? Isso é um problema grande aqui no Brasil. Por quê? A acupuntura é uma profissão de livre exercício. Ou seja, qualquer um pode praticar. Em tese. Mas para o Ministério do Trabalho, qualquer um pode praticar. Aí vem a vigilância sanitária. E ela fala o seguinte, olha, você precisa ter pelo menos o 2º grau completo e um curso de formação em uma escola idônea, né?
Então, já não é qualquer um mais. Aí vem os profissionais da saúde. Cada um responde para o seu conselho. Então, se um fisioterapeuta resolve fazer acupuntura sem a anuência do seu conselho, ele responde para o seu conselho. Da mesma forma, o médico, o farmacêutico, o cirurgião dentista, etc. Então, para essas pessoas, a gente oferece o curso de pós-graduação, que é um diploma chancelado pelo MEC, que ele apresenta para o seu conselho de classe e se registra como especialista. Então, você vai ter um fisioterapeuta especialista em acupuntura, um médico especialista em acupuntura, pelo seu conselho. Todos são chancelados pelo MEC. E o aluno, a pessoa interessada em aprender isso, e que não é um profissional da saúde. Tipo eu, contador. Exato. Não sei nada da área de saúde. Eu posso fazer o curso de 1 ano e ficar... Você pode fazer. Nós temos um suporte a mais para essas pessoas. Que suporte a mais é esse? São aulas de anatomia, para você estudar as partes do corpo humano. Aulas de fisiologia, que é como cada órgão funciona. Então, a anatomia estuda o órgão em si. A anatomia, vamos dizer assim, ela estudaria esse microfone. Esse microfone é composto por um captor aqui de ondas sonoras, tem um suporte, um parafuso, estuda tudo isso. A fisiologia estuda como que isso funciona. Então ele vai, o receptor aqui, o receptáculo vai receber uma onda que vai ser transmitida pelo fio, que vai chegar não sei aonde. Então, como que isso opera é a fisiologia. Então, assim, a anatomia estuda um coração. As partes do coração, as cavidades, os ventrículos, de uma maneira estática. E a fisiologia estuda isso de uma forma dinâmica. Então o coração se contrai, ele recebe sangue do corpo e manda para o pulmão, para oxigenar, etc. Então, esse conhecimento, que é básico para os profissionais da saúde, que eles já trazem da sua graduação, as pessoas que não são da área da saúde precisam fazer esses módulos dentro do nosso curso. É dentro do curso dentro mesmo? Do curso, tá. E sem custo adicional. Sem custo. Sem custo. É claro que os outros profissionais também podem fazer, mas aí ficou optativo, né? Sim. Porque muitas vezes eles já sabem até mais do que aquilo que a gente mostra nessa área. Então, eles não são obrigados a fazer. O mestrado também está junto no curso? Não, ou depois não. paga? Aí depois paga a parte. Ou tem um curso à parte? Nós não temos curso de mestrado para oferecer. Não, os profissionais da saúde não tem que fazer algo para o seu conselho? Não, mestrado? É uma chancela de especialista. Uma chancela. Né? Então, com o diploma de pós-graduação que nós oferecemos, através de uma parceria com uma faculdade parceira, ele leva o diploma no seu conselho e registra. Tá. Então ele não precisa fazer já sai como mestrado especialista. Depois. Então ele pega a conclusão do seu curso, leva lá no conselho, o conselho já dá suficiente. aptidão para eles. Fantástico. Já é suficiente. Acho que isso era uma pergunta muito legal para o pessoal que quer cursar. Então, mesmo quem não tem nada a ver com a medicina, pode fazer, porque não necessariamente também essa pessoa precisa virar um professor, né? Exatamente. Ela vai ter os conhecimentos, né? Um conhecimento grande, claro, de algo que ela vai utilizar para a vida dela, né? Você vê que interessante. Eu vou pegar aqui de cabeça algumas pessoas. Engenheiro eu já tive 3. 3 engenheiros no curso. E eu posso dizer assim que eles estão entre os melhores alunos que eu já tive. Poxa! Exatamente. Por quê? Porque eles sabem aprender. Eles aprenderam a aprender. Da mesma forma um advogado, né, etc. E eles trazem uma bagagem que nós não temos. Então, por exemplo, o trabalho de conclusão de curso de um desses alunos engenheiro, existe uma técnica da medicina chinesa que se chama ventosa. Ficou muito famosa essa técnica depois que o nadador o Michael Phelps apareceu com umas manchas roxas, né? Muitos atletas olímpicos também aparecem com essas manchas. O que são essas manchas? São estruturas de vidro, estruturas redondas, como se fosse um copo redondo,
que através de uma sucção, ele fica preso em pontos da pele. São pontos de acupuntura. Então, veja, a pessoa tem que conhecer a estrutura da medicina chinesa para saber aonde aplicar essa sucção. Isso é a ventosa. Então, Michael Phelps apareceu com essas manchas, etc. Né? E esse meu aluno resolveu estudar o seguinte: em qual temperatura que eu consigo atingir esse poder de sucção? Aí, para isso, ele colocou sensores de temperatura dentro da ventosa, etc. Foi um trabalho digno de um prêmio Nobel, né? Então, essas pessoas sempre agregam muita coisa também à medicina chinesa. E tem facilidade para aprendê-las, né? Mas é necessário ter essa formação de nível superior, né? Sim, legal. Porque senão também fica difícil. Bom, você vai ter uma nova turma agora, né? Em julho. Vamos iniciar uma nova turma em julho, no último final de semana de julho. Já temos algumas vagas preenchidas, mas não todas ainda. Temos vagas disponíveis até o momento. Então, quem quiser se matricular, entre em contato aí. Venha fazer parte do nosso time aí, vai ser um... Que completar já era, aí só no próximo ano, né? Uma vez por ano, né? A gente só abre uma turma por ano né? mesmo. Normalmente no início do ano. Esse ano foi um pouco atípico, né? A gente estendeu um pouco a turma que estava em andamento. Certo. Por solicitação deles mesmo. Quiseram agregar outras técnicas, outras coisas, que não estavam presentes no curso. E a gente vai iniciar agora, então, em julho. Na última semana de julho. Mais uma turma aí, acho que, se eu não me engano, a 20ª turma já. 20ª? É. Puxa, que legal. 20ª turma. Já temos aí uma boa estrada, viu? Já muitos ex-alunos. A gente fica muito feliz aí com o sucesso dos ex-alunos. Né? Eu, inclusive, encaminho o paciente para muitos deles. Não tenho assim... Hoje, eu trabalho com ensino e com um convênio dentro de uma empresa. Então, eu atendo funcionários da empresa. Não me sobra tempo para atender pacientes de fora. Então, o que eu faço? Eu encaminho para os meus alunos. Tem aluno em todas as cidades, em outros estados. Legal. Poxa, tem aluno do norte ao sul do país, ex-alunos. Mudou a vida do pessoal, né? Olha, mudou para melhor, viu? As pessoas realmente... Você pega aí um fisioterapeuta que vivia, né, naquela tabela daquele salário... como é que fala? Você que é contador? Piso salarial. No piso salarial, né? E usando de força, um cansaço, né? De levantar a perna do paciente, mobilizar, etc. Hoje eles conseguem aí resultados muito bons, às vezes muito melhores do que com o trabalho anterior deles, sem derramar uma gota de suor. Bacana. Por quê? Porque você faz uma intervenção muito técnica, muito cirúrgica, né? É colocar a agulha no ponto certo, ligar uma eletroestimulação junto, no final fazer um ajuste vertebral, e o paciente fica muito contente com isso, indica para outras pessoas. E se eu pegar, por exemplo, aí, ó, se estiver me assistindo aí, o Laerte, o Douglas, a Rebeca, são meus ex-alunos aí que não tem mais horário. Eu encaminho para eles, eles encaminham para os outros, porque não tem mais agenda. Legal. O professor Douglas, por exemplo, tinha um cargo público, largou o cargo, porque se apaixonou pela técnica e também lotou a agenda dele, né? É bom. Ó, vocês aí, ó, façam um comentário aí, ó. É verdade. Manda comentário. Quem já trabalha com medicina chinesa sabe do que eu estou falando. Deve ter muita gente aí na estrada, aluno ou não, né? Tem muitas pessoas aí pelo Brasil, alunos de outras escolas, mas são testemunhas. Legal. Que os resultados são realmente muito, muito bons, né? Maravilha. Bom, você já ajudou muita gente, mas tem algum agradecimento especial? Alguém que te ajudou muito no início da carreira, alguma coisa assim? A gente sempre tem aquele agradecimento muito especial aos nossos pais, né? O meu pai, inclusive, que já não está mais entre nós, mas me incentivou, foi meu primeiro paciente.
Ah, é? E tratei dele até o final da vida. Então, até o último minuto, ele me pedia, no hospital ainda, né? Para amenizar aquele desconforto do câncer, etc. Às vezes até a gente fica duvidando, né? Fala, pô, mas por que eu vou fazer isso? Mas para melhorar aquele momento, né? É um momento. Aí você não espera mais cura. Né? Sim. Então, até o último minuto de vida, né? Devo muito isso a ele, a meus pais, minha mãe, que sempre me incentivou aí nos estudos. O meu irmão, que é mais novo e se formou médico já faz aí 11 anos, e hoje me ajuda demais. Tem até uma videoaula feita por ele, né? Que é radiologista, trabalha com imagem. Olha que interessante. Eu acho que é inédito isso daqui no Brasil. Ele pegou o ultrassom, estudos de tomografia, etc., e fez uma análise da média das estruturas das pessoas, o quanto que se poderia aprofundar uma agulha sem, por exemplo, atingir o pulmão, nas diferentes regiões do pulmão. Então isso eu não tinha visto em nenhum lugar do mundo, né? Então ele pegou lá imagens de tomografia, etc., e começou a estudar. Então tem uma aula nossa, gravada por ele, né? Comigo e com ele, onde a gente mostra, ó, esse ponto aqui, que é, por exemplo, é o pulmão número 1, o primeiro ponto do pulmão, ele fica muito próximo do pulmão, né? Mas próximo quanto? Você que faz acupuntura aí, comenta nas perguntas aí. Uhum. Se você sabe quanto que você pode se aprofundar. Quantos centímetros? Você sabe, milímetros, né? Não sei. Você sabe qual agulha usar? Porque você aprendeu. Então você sabe, eu posso usar essa agulha. Tá? Mas quanto exatamente, em termos de profundidade, você pode chegar sem risco, né? Então a gente mostra isso numa videoaula e ficou muito interessante. Isso foi uma ideia que a gente trouxe depois da imprensa noticiar aí um acidente que teve com um profissional que perfurou o pulmão da paciente. Mas aí, assim, é aquilo. Não tinha formação. Não era nem que foi uma formação fraca. Ela não tinha formação para fazer aquilo, não era profissional da área da saúde, não tinha qualquer respaldo legal para estar fazendo aquele trabalho e causou um acidente. Mas a partir de lá surgiu essa pergunta. Quanto que eu posso realmente aprofundar aqui, ou nas costas, sem causar uma lesão, sem perfurar um fígado, por exemplo? Né? Hoje nós temos essa resposta. Legal. Muito bom. Bacana. Então, um agradecimento especial a ele também. Legal. Bacana. Bom, e nós estamos aqui num pod contábil, né? Qual a importância de um contador especialista para sua empresa? Olha, eu posso te dizer a dor de cabeça que eu já tive por não ter contador. Sim. Mas assim, ou contadores que não são muito profissionais, né? Como qualquer ramo, né? Tem ramos que a gente... Eu já paguei muita multa, já tive muita dor de cabeça. Porque assim, a gente traz um conhecimento técnico, específico. Eu sou um profissional da saúde. Isso eu sei fazer. Eu sei como não perfurar um pulmão. Mas, justamente por não ter noção de contabilidade e ser brasileiro, quando eu vi já perdeu o prazo. Ah, mas ninguém me avisou, ninguém me orientou, né? Ou contadores que realmente me deixaram na mão. Me deixaram totalmente na mão. Pô, mas não foi feito isso? Ah, mas não sei o quê. Então, assim, o barato sai caro. Eu tive uma experiência relativamente recente, onde eu resolvi trocar um serviço de contabilidade que era bom por um online. Um amigo meu, advogado, que falou assim, não, mas... Essa parte eu gosto muito. É mesmo? Ele falou assim, e é real, tá? Tô falando o que aconteceu comigo. Não, mas olha, é excelente. Todo mês eles geram lá as notas, não sei o quê, bababá, e você entra no sistema. Eu pagava R$60 por mês. Eu fiz essa besteira.
tive que voltar para outra empresa. Não teve jeito. Com certeza. Porque assim, o barato sai caro. Não existe mágica. Não existe, né? Almoço de graça. É igual a acupuntura, pô. O profissional chegar e falar assim, ó, eu cobro R$30 numa sessão, 60? Pô, desconfia. Ele vai estar usando a agulha reaproveitada, não teve formação adequada, não sei. Alguma coisa errada tem. Tá certo. Né? Então eu tive muito problema contábil, demorou muito para desenrolar. Imagina. E é aquilo, né? Nós, como sócio majoritário de uma empresa, é em cima da gente que vem. Você que é o responsável, né? Você que vai tomar todas as autuações, né? Não tem aquela coisa que, não, é a empresa que se exploda. Não, eu vou junto. Vai. O barco afunda, eu afundo junto. É isso mesmo. Então, assim, não sei se era isso que... É isso aí. Exatamente isso que você me perguntou. É isso mesmo. Mas barato sai caro. Eu aprendi na dor também, viu? É isso aí. E com muita dor, hein? É isso aí. Bom, deixa suas mídias aí, o contato para quem queira fazer o curso agora ou que queira tirar alguma informação, alguma dúvida. Nós legal. Vamos deixar também no relatório lá do YouTube, né? Mas deixa seus contatos aí para quem quiser. Olha, nós temos um site que é o portalsaude.org.br. Isso não é .com.br. Tem que frisar bem, né? Que senão... É .org, né? Porque é uma ONG, é uma organização não governamental chamada Abracis, Associação Brasileira de Ciências da Saúde. Então, portalsaude.org.br. O Instagram é @portalsaudecursos. @portalsaudecursos. Então lá vocês encontram todos os contatos, né, do WhatsApp para tirar alguma dúvida sobre as apresentações de cursos, de eventos, etc. Palestras, né? Bacana. Beleza. Vou te dar um outro presentinho aqui. Esse é o meu primeiro livro que eu lancei agora. Ricardo. Aí. Poxa, Espero que bacana. goste. Não, adorei Tem já. uma dedicatória. Bom, eu ia te cobrar isso, com né? certeza. E eu vou ficar te devendo o meu livro. Depois que eu pego realmente contigo deveria ter trazido, mas... Depois eu pego contigo, você pega comigo. A gente vai, almoça junto um dia. Legal. É um livro sobre acupuntura na orelha, tá? Aurícula acupuntura. Legal. Bacana. Mas, pô, brigadíssimo aí. Imagina. Vai ficar na prateleira principal da minha estante ali. Agradeço. Muito obrigado. Espero que goste. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, eu. E pelas tantas dúvidas que você tirou da gente aqui. Vida, né? E fico à disposição, tá? Legal. Podendo colaborar aí com informações na área da saúde, né? A gente com certeza participa aí com o maior prazer. Tá ótimo. Legal? Legal. Pessoal, até logo. Até a próxima. Não deixe de compartilhar, curtir e comentar. Até mais.